Então, boa noite a todos. Novamente, vamos compartilhar mais um documento desse maravilhoso livro de Urântia, que hoje, como a Lilian falou, está fazendo quantos anos, Lilian, de publicado? 67. Que maravilha. Perfeito. Então, hoje vamos falar do documento 35 do livro de Urântia. Os tópicos desse documento 35 são a seção 0, que eu chamo de 0, descrição geral. O ponto 1 vai ser o pai Melquisedeque. Ponto 2, os filhos Melquisedeques. Ponto 3, os mundos Melquisedeques. Ponto 4, o trabalho especial dos Melquisedeques. Ponto 5, os filhos Vorondadeques. Ponto 6, os pais da constelação. Ponto 7, os mundos Vorondadeques. Ponto 8, os filhos Vorondadeques. 9, os governantes Lanonandeques. E ponto 10, os mundos Lanonandeques. Esses são os temas que desenvolve esse documento 35. O primeiro parágrafo desse documento diz o revelador: os filhos de Deus, apresentados anteriormente, têm origem no paraíso. São descendentes das deidades dos domínios universais. Da primeira ordem de filiação do paraíso, a dos filhos criadores, há apenas um, em Nébadon, Micael, o Pai soberano do vosso universo. Da segunda ordem de filiação do paraíso, a dos filhos avonais ou magisteriais, Nébadon tem a sua cota completa, 1062 filhos. E esses cristos menores são tão eficientes e todo-poderosos nas suas auto-outorgas planetárias quanto o foi o filho criador e filho mestre em Urântia. A terceira ordem, tendo a sua origem na Trindade, não é registrada em um universo local, mas eu estimo que em Nébadon haja entre 15 e 20 mil filhos instrutores da Trindade, não incluindo os 9.642 assistentes registrados, trinitarizados por criaturas. Esses dainais do paraíso não são nem magistrados, nem administradores. Eles são super instrutores. Gostaria de destacar aqui, esse termo aqui, deidades, eu achei um erro. No inglês, o que diz no livro em inglês é divine rulers. Isso significa governantes divinos. Não diz são descendentes das deidades. O que o livro diz em inglês é que são descendentes ou a progênie dos governantes divinos dos domínios universais. Aqui é uma mudança indevida do texto original. Outro detalhe que eu queria mencionar para vocês, esse fato de os filhos avonais ou magisteriais, que nosso universo local tem 1062 filhos. O que eu entendo é que esses 1062 filhos são os que vão se outorgar nos planetas habitados, como filhos doadores ou filhos auto-outorgados em missão de doação, ou seja, como nosso Pai Criador, Cristo Micael, se encarnou no nosso planeta, nesse tipo de missão. Agora, eu estive procurando todo o livro para ver se nosso universo local receberia mais filhos para avonais ou magisteriais, e não achei. Então, se esses 1062 filhos são os que vão se outorgar nos 10 milhões de planetas habitados para habilitar esses mundos habitados para receberem o Espírito da Verdade, esse é um número espantoso de auto-outorgas que cada um desses filhos deverá fazer.
Imagine só, 1.062 filhos para se auto-otorgar em cada um dos 10 milhões de mundos habitados. Se assim fosse, o número é incrível, inacreditável. Olha, vão ter que realizar 9.416 auto-outorgas, cada um deles. E também diz o livro que quando um desses filhos tem realizado por 7 vezes uma missão de auto-outorga, qual é o termo, não me lembro agora, mas diz que é feita uma suspensão em favor de outros que não tenham se auto-outorgado ainda tantas vezes. Mas uma suspensão é temporária, né? Não é definitiva. Então, eu penso que essas 7 auto-outorgas, isso é que eu entendo, vão ser reiniciadas após os outros que não se auto-outorgaram tantas vezes completarem os seus números de auto-outorgas. Até agora, eu não achei outra informação que me diga que eu estou errada nesse pensamento. Então, deixo isso aí para vocês considerarem nos seus estudos. Então, os tipos de filhos a serem considerados neste documento têm a sua origem no universo local. São uma progênie do filho criador do paraíso em enlaces variados com o seu complemento à ministra divina, ou espírito materno do universo. As ordens de filiação do universo local que encontram menção nestas narrativas são os filhos Melquisedeques, os filhos Vorondadeques, os filhos Lanonandeques e os filhos portadores da vida. Encontram menção, mas os portadores da vida não serão, o tema dos portadores da vida não será apresentado nesse documento, será apresentado no documento seguinte. O primeiro ponto, o pai Melquisedeque. Após trazer à existência os seres de ajuda pessoal, tais como o brilhante estrela matutino e as outras personalidades administrativas, de acordo com o propósito divino e os planos criativos para um universo, ocorre uma nova forma de união criativa entre o Filho Criador e o Espírito Criativo, a filha do Espírito Infinito no universo local. A progênie a surgir como resultado dessa associação criadora é a personalidade do Melquisedeque original, o pai Melquisedeque, aquele ser único que posteriormente colabora com o Filho Criador e o Espírito Criativo para trazer à existência todo o grupo com esse nome, ou seja, todo o grupo dos filhos Melquisedeques. Um detalhe importante que eu acho nesse texto sobre a origem do pai Melquisedeque, que ele é um filho do Filho Criador e da nossa Mãe Divina, o Espírito Criativo. E depois ele colabora com seus pais, Filho Criador, Cristo Micael e a Mãe Divina, para criar todos os restantes membros da Ordem Melquisedeque. Mas é um detalhe interessante a observar que ele colabora, mas o pai Melquisedeque não é um filho criador, ele não tem as capacidades criadoras do filho criador. Então, é importante saber que ele participa nessa criação, mas ele não é um criador. Isso eu acho importante ter em conta. No universo de Nébadon, o pai Melquisedeque atua como o primeiro aliado executivo do brilhante estrela matutino. Gabriel ocupa-se mais com as políticas do universo e Melquisedeque com os procedimentos práticos. Gabriel preside os tribunais e conselhos regularmente constituídos de Nébadon, e Melquisedeque preside as comissões e corpos de aconselhamento especiais, extraordinários e de emergência. Gabriel e o pai Melquisedeque nunca se afastam de Salvington ao mesmo tempo, pois, na ausência de Gabriel,
o pai Melquisedeque atua como comandante executivo de Nébal, no lugar de Gabriel. Há um detalhe também importante com respeito a essa informação que os reveladores nos dão, respeito a Gabriel e o pai Melquisedeque, pois algumas pessoas têm assinalado como um erro quando na vida de Jesus é mencionado que Jesus, aquele encontro, não sei exatamente em Monte Hermon, um desses, não me lembro bem, ele foi com os 3 apóstolos que sempre estavam com ele, e ele teve aquela transfiguração, pois estava falando, desculpe meu portunhol, ele estava falando com Gabriel e o pai Melquisedeque. Então, as pessoas acham que isso é um erro do livro, pois como é possível ser o Gabriel e o pai Melquisedeque não podem sair de Salvington ao mesmo tempo? Mas não é o mesmo caso. Aqui o revelador está falando do que é normal. No caso da auto-outorga de Micael como Jesus, quem dirigia o universo era Emmanuel. Ele era em substituição de Micael. Então, não era um governo normal. As coisas eram diferentes. Por isso, não é um erro esse detalhe. Os Melquisedeques do nosso universo foram todos criados durante o período de 1 milênio do tempo padrão pelo Filho Criador e o Espírito Criativo, em enlace com o Pai Melquisedeque, sendo uma ordem de filiação na qual um dos seus próprios membros funcionou como um criador coordenado. Os Melquisedeques são, pois, de constituição parcialmente auto-originária, sendo, portanto, candidatos à realização de um tipo superno de autogoverno. Eles elegem periodicamente o seu próprio dirigente administrativo para um mandato de 7 anos do tempo padrão e, em outras circunstâncias, funcionam como uma ordem autorregida, embora o Melquisedeque original possua certas prerrogativas inerentes à copaternidade. De tempos em tempos, esse pai Melquisedeque designa certos indivíduos da sua ordem para funcionar como portadores da vida especiais nos mundos midsonitas. Eu acho que há um microfone aberto. Quem será que... Maria. Ok. Obrigada. Então, esse pai Melquisedeque designa certos indivíduos da sua ordem para funcionar como portadores da vida especiais nos mundos midsonitas, um tipo de planeta habitado que até agora ainda não foi revelado para Urantia. Aqui, o revelador fala de criador coordenado, falando dessa colaboração que o pai Melquisedeque fez com o filho criador, Cristo Micael, e com a mãe divina, para a criação de toda a ordem Melquisedeque. Então, novamente, aqui o conceito de coordenado se destaca como importante. O que é coordenado? O significado de coordenado: reunido ou disposto segundo uma certa ordem, de modo a formar um conjunto organizado ou a atingir um fim determinado. O segundo significado, arranjar, organizar. Terceiro significado, que tem relação com outros. Então, coordenado é porque ele está disposto, seguindo uma certa ordem, para gerar todos os filhos Melquisedeques, da ordem Melquisedeque. Então, ele é um co-criador com o nosso Pai Criador, Cristo Micael, e o Espírito Infinito. Mas isso não faz dele um criador. Isso é muito importante entender, sim? Ainda que ele possa ter muitos poderes, o Pai Melquisedeque não pode ser considerado um criador no nível do nosso Pai Criador, Cristo Micael. Os Melquisedeques, os filhos Melquisedeques, esse é o ponto 2. Os Melquisedeques são a primeira ordem de filhos divinos a aproximar-se perto bastante da vida da criatura inferior,
a ponto de serem capazes de funcionar diretamente no Ministério da Elevação dos Mortais e servir às raças evolucionárias sem a necessidade de encarnar-se. Esses filhos, naturalmente, colocam-se no ponto médio da grande escala descendente das personalidades, encontrando-se, por origem, a meio caminho entre a mais alta divindade e a mais baixa criatura viva dotada de vontade. Assim, tornam-se os intermediários naturais entre os níveis divinos mais elevados de existência vivente e as mais baixas formas de vida, materiais mesmo, nos mundos evolucionários. As ordens seráficas, os anjos, deliciam-se em trabalhar com os Melquisedeques. De fato, todas as formas de vida inteligente têm nesses filhos amigos compreensivos, mestres compassivos e conselheiros sábios. Então, o que é uma criatura dotada de vontade? Outro ponto importante, quando a forma mais baixa da criatura viva, dotada de vontade, somos nós, os humanos. No documento 1.7, parágrafo 6, diz: os conceitos mais elevados de personalidade no universo implicam identidade, autoconsciência, vontade própria e possibilidade de autorrevelação. Então, uma criatura dotada de vontade é uma criatura com personalidade. Esse também é um conceito muito importante no livro do Urantia, o conceito de personalidade. Há uma menção no livro do Urantia, lá pelo capítulo 112, que fala que o corpo humano, menos a mente volitiva, mente com vontade, já não é humano. Então, quando se fala de mente com vontade, se está falando mente dotada de personalidade, pois a vontade é parte da personalidade. Também já podemos ver como todo o livro fica interligado, todos os conceitos estão maravilhosamente apresentados, relacionados e coordenados, falando de coordenação. Os Melquisedeques são uma ordem autogovernada. Nesse grupo singular, encontramos a primeira tentativa de autodeterminação da parte dos seres do universo local e observamos um mais elevado tipo de autogoverno verdadeiro. Esses filhos organizam o seu próprio mecanismo de administração para o seu próprio grupo e seu planeta lar, bem como para 6 esferas interligadas em seus mundos tributários. E deve ficar registrado que jamais abusaram das suas prerrogativas, nem por uma vez, em todo o superuniverso de Orvonton, esses filhos Melquisedeques traíram a confiança neles depositada. Isso fala muito bem deles. Eles são filhos confiáveis mesmo. E o fato de essa menção de que esses filhos Melquisedeques em todo o superuniverso de Orvonton é porque há filhos Melquisedeques em cada universo local. Cada universo local tem a sua própria ordem criada de filhos Melquisedeques. A ordem Melquisedeque de filiação ocupa a posição e assume a responsabilidade do filho mais velho em uma grande família. A maior parte do seu trabalho é regular e rotineira, de certa forma, mas, em grande parte, é voluntária e inteiramente autoimposta. A maioria das assembleias especiais que se reúnem em Salvington, de tempos em tempos, é convocada por moção dos Melquisedeques. Pela sua própria iniciativa, esses filhos vigiam o seu universo nativo. Eles mantêm uma organização autônoma, devotada à informação sobre o universo, fazendo relatos periódicos ao filho criador, independentemente de todas as informações que possam vir até a sede central do universo, Salvington, por meio das agências regulares que tratam de cuidar da administração de rotina do reino. Eles são, por natureza, observadores sem preconceitos. Têm a confiança total de todas as classes de seres inteligentes. E nós temos aqui,
príncipe planetário, vice-regente, filho Melquisedeque, Maquiveta. Não há nenhuma face da necessidade espiritual planetária a qual eles não ministrem. São os mestres que conquistam, muito frequentemente, mundos inteiros de vida avançada, levando-os ao pleno reconhecimento do Filho Criador e do seu Pai no paraíso. Ponto 3. Os mundos Melquisedeques. Os Melquisedeques ocupam um mundo que lhes é próprio, perto de Salvington, a sede central do universo. Esta esfera, que traz o nome de Melquisedeque, é um mundo piloto do circuito de Salvington, de 70 esferas primárias, cada uma das quais tendo à sua volta 6 esferas tributárias devotadas a atividades especializadas. Essas esferas maravilhosas, 70 primárias e 420 tributárias, são muito frequentemente chamadas de universidades Melquisedeques. Os mortais ascendentes de todas as constelações de Nébadon passam por aperfeiçoamentos em todos os 490 mundos para adquirirem o status de residência em Salvington. Mas a educação dos seres ascendentes é apenas uma face das múltiplas atividades que têm lugar no conjunto das esferas arquitetônicas de Salvington. Então, nós, humanos, na nossa ascensão, vamos passar a estudar, aprender nesses 490 mundos maravilhosos. As 490 esferas do circuito de Salvington são divididas em 10 grupos, cada um contendo 7 esferas primárias e 42 tributárias. Cada um desses grupos está sob a supervisão geral de uma dentre as ordens maiores de vida do universo. O primeiro grupo, abrangendo o mundo piloto e as próximas 6 esferas primárias, na procissão planetária circundante, está sob a supervisão dos Melquisedeques. Esses mundos Melquisedeques são: 1. O mundo piloto, o mundo lar dos filhos Melquisedeques. 2. O mundo das escolas de vida física e dos laboratórios de energias vivas. 3. O mundo da vida moroncial. 4. A esfera da vida espiritual inicial. 5. O mundo da vida espiritual intermediária. 6. A esfera da vida espiritual já avançada. 7. O mundo domínio da autorrealização coordenada e suprema. Novamente, o conceito de coordenado. Observem o importante que é esse conceito. Coordenado. Quando se fala no livro de coordenado, sempre há implícito um significado. Coordenado como plano divino, coordenado como a vontade do Pai, coordenado como os planos do Pai, do Filho Criador, como o governo do universo, como os métodos divinos de fazer as coisas. O mundo piloto, a esfera Melquisedeque, é o ponto comum de reunião de todos os seres envolvidos na educação e na espiritualização dos mortais ascendentes do tempo e do espaço. Para um ascendente, este é provavelmente o mundo mais interessante de todo o Nébadon. Todos os mortais evolucionários que se graduam em aperfeiçoamentos nas suas constelações estão destinados a aterrissar no mundo Melquisedeque. E nele são iniciados no regime das disciplinas e progressão espiritual do sistema educacional de Salvington. E nunca vos esquecereis das vossas reações do primeiro dia de vida nesse mundo único, nem mesmo depois que houverdes alcançado o vosso destino no paraíso. Não dá nem para imaginar o que é, uma maravilha. As escolas de administração do universo e de sabedoria espiritual estão localizadas no mundo lar Melquisedeque, onde também podem ser encontradas as escolas dedicadas a uma única linha de pesquisa, como a da energia, matéria, organização, comunicação, arquivos, ética e estudos comparativos das existências das criaturas.
Ponto 4, o trabalho especial dos Melquisedeques. Um ramo altamente especializado de atividades dos Melquisedeques tem a ver com a supervisão da carreira moroncial progressiva dos mortais ascendentes. Grande parte desse aperfeiçoamento é conduzida pelos sábios e pacientes ministros seráficos, assistidos pelos mortais que ascenderam até níveis relativamente mais elevados da sua realização no universo. Mas todo esse trabalho educacional fica sob a supervisão geral dos Melquisedeques em conjunto com os filhos e instrutores da Trindade. Eu aqui coloquei para esclarecimento que o Pai, o Filho e o Espírito também se unem para personalizar os versáteis filhos e instrutores da Trindade, que percorrem o grande universo como mestres supernos de todas as personalidades humanas e divinas. Esses são os filhos instrutores da Trindade mencionados aqui. Seres com origem no paraíso. Quando o aspecto do plano do Filho Criador é ameaçado de falhar, imediatamente um Melquisedeque estará pronto para prestar a sua assistência. Raramente, todavia, são chamados para atuar diante de uma rebelião pecaminosa, como a que ocorreu em Satânia. Essa rebelião pecaminosa está apresentada no documento 53, seção 4, parágrafo 1, onde diz: o manifesto de Lúcifer foi emitido no conclave anual de Satânia, realizado no Mar de Cristal, em presença das hostes reunidas de Jerusalém, no último dia do ano, cerca de 200.000 anos atrás, no tempo de Urântia. Satã proclamou que a adoração podia ser dedicada às forças universais, físicas, intelectuais e espirituais, mas que a lealdade poderia apenas ser dedicada ao governante atual e, de fato, Lúcifer, o amigo de homens e anjos, e o Deus da liberdade. Uma das coisas que a rebelião de Lúcifer tentou roubar de nós, seres humanos, ascendentes, que devemos ascender por meio da nossa experiência pessoal, de crescimento, de escolha da vontade de Deus, de amor a Deus, ele tentou roubar o tempo que é necessário para alcançarmos cada estágio da ascensão e do autodomínio, do autocontrole. Quando ele retirou os freios que são estabelecidos para seres humanos ignorantes, primitivos, que não atingiram experiencialmente o autodomínio, que é um dom do Espírito. Então, aconteceu aquela desordem, aquela tragédia no nosso mundo e em todos os mundos evolucionários que caíram na rebelião. Outro aspecto que, para mim, é muito grave nessa rebelião é o ensinamento, aquilo que Lúcifer promoveu, que a ascensão é automática, que a sobrevivência é automática. Quem quiser pode sobreviver. É só querer, só decidir. Assim, só querer sobreviver, mas sem seguir o caminho estabelecido pelo Pai, por nosso Pai Cristo Micael. E isso podemos ver até o dia de hoje. Esse ensinamento falso de que a ascensão, a sobrevivência é automática. Muitas religiões ensinam isso. O Melquisedeque, que viveu em Urântia durante a época de Abraão, ficou conhecido localmente como o príncipe de Salem, porque presidiu a uma pequena colônia de buscadores da verdade, residindo em um local chamado Salem. Ele fez-se voluntário para encarnar a semelhança da carne mortal. E assim o fez, com a aprovação dos administradores provisórios Melquisedeques do nosso planeta, do planeta aqui na Terra, pois eles temiam que a luz da vida se extinguisse durante aquele período de escuridão espiritual crescente.
ele incentivou a verdade naqueles dias, transmitindo a segurança a Abraão e aos que estavam ligados a ele. E aqui coloquei também o parágrafo do documento 93, seção 2, parágrafo 1, onde lemos: Maquiventa otorgou-se às raças humanas de Urântia 1973 anos antes do nascimento de Jesus. A sua vinda não foi espetacular. A sua materialização não foi testemunhada por olhos humanos. Ele foi visto pelo homem mortal pela primeira vez naquele dia memorável em que entrou na tenda de Andon, um pastor caldeu de origem suméria. E a proclamação da sua missão ficou corporificada em uma simples afirmação que ele fez a esse pastor: eu sou Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, o Altíssimo, o único Deus. Esse Melquisedeque é o que hoje é o príncipe planetário, vice-regente, vice-gerente, eu não sei qual é o termo certo em português. Esse Melquisedeque formou missionários Melquisedeques que fizeram um trabalho maravilhoso. O trabalho dos Melquisedeques, o que ficou, os ensinamentos que esses mestres, instrutores Melquisedeques levaram para todo mundo conhecido na época, ficaram esses ensinamentos em muitas religiões, estão até o dia de hoje, iluminando, ensinando e guiando muitas pessoas para Deus. E esses ensinamentos que ficaram graças ao trabalho dos missionários Melquisedeques podem ser encontrados no capítulo 131, As Religiões do Mundo, que foi a seleção que Jesus com Ganit fizeram nas bibliotecas, acho que foi na Biblioteca de Alexandria, que fizeram essa seleção. É muito interessante ler esse capítulo, eu recomendo, leia, pois ali estão os ensinamentos de Melquisedeque, uma maravilha. Os filhos Vorondadeques é o ponto 5. Após a criação dos ajudantes pessoais e do primeiro grupo de versáteis Melquisedeques, o filho criador e o espírito criativo do universo local planejaram e trouxeram à existência a segunda grande e diversa ordem de filiação do universo, a dos Vorondadeques. Mas, geralmente, eles são conhecidos como os pais da constelação, porque o filho dessa ordem é, invariavelmente, encontrado à frente do governo de cada constelação em todo o universo local. Eu quero destacar aqui o detalhe de que esses filhos Vorondadeques, que são os governantes máximos da constelação, eles são chamados de pais da constelação. Não são apenas governantes, eles são pais. Esse é o conceito, pai amoroso, pai que cuida dos seus filhos, que protege os filhos. Esse é o conceito que é refletido nesse conceito de pai. Isso eu acho também muito importante. Qual é a regra no nosso universo, em todos os universos, em toda a criação? O amor do pai. O número dos Vorondadeques varia com o universo local, sendo exatamente de 1 milhão o número registrado em Ébado. Esses filhos, como seus pares Melquisedeques, não possuem o poder da reprodução. Não existe nenhum método conhecido por meio do qual eles próprios possam aumentar o seu número. Novamente, esses não são criadores, sim? Não podem se reproduzir, não podem aumentar o seu número. Portanto, não têm a capacidade de criar seres, ou criar seres da sua própria ordem, ao menos. São muitos aspectos. Esses filhos formam um corpo que se autogoverna. Enquanto indivíduos e como grupo, como um todo mesmo, eles são amplamente autodeterminados, do mesmo modo que os Melquisedeques o são.
Mas os Worondadeques não funcionam em atividades tão variadas. Ainda que as decisões e os comandos dessa ordem de filhos estejam sempre de acordo com o espírito da filiação divina, em harmonia com a política do filho criador, têm sido citados por erros para com o filho criador. E, quanto aos detalhes técnicos, as suas decisões foram, algumas vezes, revogadas por meio de apelos aos tribunais superiores do universo. Mas esses filhos raramente incorrem no erro e nunca se envolveram em rebeliões. Em toda a história de Nébado, jamais se presenciou um Worondadeque em desacato ao governo do universo. Então, eles são pais que governam e são confiáveis. Eles nunca estiveram em rebelião com o governo do universo, portanto, com o governo do pai. Geralmente, um corpo de 12 ou mais filhos Worondadeques constitui uma alta corte de revisão e apelo para os casos especiais envolvendo o status de um planeta ou sistema. Contudo, o trabalho deles é mais amplamente pertinente às funções legislativas inerentes aos governos das constelações. Como resultado de todos esses serviços, os filhos Worondadeques tornaram-se os historiadores dos universos locais. São pessoalmente conhecedores de todas as lutas políticas e turbulências sociais dos mundos habitados. Ponto 6 é o país da constelação. Pelo menos 3 Worondadeques são designados para o governo de cada uma das 6 constelações de um universo local. Esses filhos são selecionados pelo filho criador e indicados por Gabriel como altíssimos das constelações, para servirem durante um decamilênio. Isso representa 10.000 anos padrão, ou cerca de 50.000 anos do tempo de Urântia. O Altíssimo que reina, o pai da constelação, tem 2 colaboradores, um sênior e um júnior. A cada mudança na administração, o integrante sênior torna-se o líder do governo e o auxiliar júnior assume os deveres do sênior, enquanto os Worondadeques residentes, não compromissados nos mundos de Salvington, indicam um dentre eles como candidato à seleção e para assumir as responsabilidades do colaborador júnior. Assim, de acordo com essa política, cada um dos governantes altíssimos tem um período de serviço nas sedes centrais de uma constelação de 3 decamilênios, cerca de 150.000 dos anos de Urântia. Quando um pai da constelação estiver cumprindo deveres junto à sede central do universo, como frequentemente acontece, o colaborador sênior assume a direção dos assuntos da constelação. A função normal desse colaborador sênior é a supervisão dos assuntos espirituais, enquanto o colaborador júnior ocupa-se pessoalmente do bem-estar físico da constelação. Nenhuma política maior, contudo, jamais é levada adiante em uma constelação, a menos que todos os 3 altíssimos estejam de acordo em todos os detalhes para a sua execução. Agora, o ponto 7, os mundos Worondadeques. O segundo grupo de 7 mundos no circuito das 70 esferas primárias em volta de Salvington compreende os planetas Worondadeques. Cada uma dessas esferas, com os seus satélites circundantes, dedica-se a uma fase especial das atividades dos Worondadeques. Nesses 49 reinos, os mortais ascendentes atingem o apogeu da sua educação sobre a legislação do universo. Há muito para estudar, para aprender. Os mortais ascendentes têm observado como funcionam as assembleias legislativas nos mundos sedes centrais das constelações. Mas aqui, nesses mundos Worondadeques, eles participam do estabelecimento promulgado da legislação efetiva geral do universo local sob a tutela dos Worondadeques mais experientes. Esses estabelecimentos estão destinados a coordenar os vários pronunciamentos das assembleias legislativas autônomas das 6 constelações.
A instrução que se recebe nas escolas Bonondadequis não é ultrapassada nem mesmo em inversa. Tal aperfeiçoamento progressivo, estendendo-se desde a primeira esfera, com trabalhos suplementares nos seus satélites, até as 6 esferas primárias remanescentes de seus grupos de satélites filiados. Eu penso que tudo isso nos vai levar muitíssimo tempo. Isso não vai ser fácil, nem vai ser curto. O ponto 8, os filhos Lanonandequis. Aqui chegamos ao ponto mais fraco no esquema do universo. Após a criação dos Borondadequis, o filho criador e o espírito materno do universo unem-se com o propósito de trazer à existência a terceira ordem de filiação do universo, a dos Lanonandequis. Ainda que ocupados com várias das tarefas ligadas às administrações dos sistemas, esses filhos são mais conhecidos como soberanos dos sistemas, governantes dos sistemas locais, e como príncipes planetários, governantes da administração dos mundos habitados. Como a última e mais baixa ordem de filiação na criação, no que concerne ao seu nível divino, foi exigido desses seres que passassem nos mundos Melquisedeques, fazendo certos cursos de aperfeiçoamento de preparo para o serviço subsequente. Sendo os primeiros estudantes na Universidade de Melquisedeque, foram classificados e confirmados pelos seus mestres e examinadores Melquisedeques de acordo com a sua aptidão, personalidade e alcance da sua realização. Olha isso. Eles, Lanonandequis, seres criados divinos, completos, não como nós, que temos que aprender tudo. Eles foram testados nesses cursos de aperfeiçoamento, mas nem todos eram iguais, nem todos eram do primeiro nível, do segundo nível, assim. Então, isso para mim qual é a palavra? Espantoso, assombroso, não sei qual é o termo em português. Seres criados divinamente, né? Ainda assim, algum deles, vamos ver como falharam. Então, isso, como dizer, nós humanos também falhamos, também temos nossos problemas, nossas falhas. Como é possível que seres divinos dessa categoria, desse nível, caíssem tão baixo como aconteceu aqui, com Lúcifer e no nosso planeta? O universo de Nébadon começou a sua existência exatamente com 12 milhões de Lanonandequis, e quando eles passaram pela esfera Melquisedeque, foram divididos, após os testes finais, em 3 classes. Classe número 1, Lanonandequis primários. Na categoria mais alta ficaram 709.841 filhos. Estes são os filhos designados como soberanos dos sistemas e assistentes dos conselhos supremos das constelações, ou como conselheiros no trabalho administrativo mais elevado do universo. Ponto 2, Lanonandequis secundários. Desta ordem, saíram 10.234.601 da escola Melquisedeque. Foram designados como príncipes planetários e como reservas dessa ordem. Ponto 3, Lanonandequis terciários. Deste grupo, constaram 1.055.558 filhos. Estes filhos funcionam como assistentes subordinados, mensageiros, custódios, encarregados, observadores, e cumprem os deveres variados de um sistema, esses mundos componentes. Um detalhe que eu acho também muito interessante é o número de filhos primários, é o menor de todos. Os secundários são os mais numerosos, 10.234.601. Então, isso será propositado? Será que eles foram feitos assim?
por causa da função que eles iam cumprir. Isso também, para mim, uma coisa para refletir muito, também para não entender muito. Não é possível esses filhos, como é para os seres evolucionários, progredir de um grupo para outro, após haverem sido submetidos aos aperfeiçoamentos dos Melquisedeques, e depois de testados e classificados, os Lanonandeques servem continuadamente na categoria designada. E esses filhos também não podem reproduzir-se. O seu número no universo é estacionário. Como a ordem Lanonandeque é uma ordem de filiação um pouco mais baixa do que a Melquisedeque e a Amorondadeque, os filhos Lanonandeques prestam um serviço maior nas unidades subordinadas do universo, pois são capazes de aproximar-se mais da criação inferior de raças inteligentes. Eles também correm grandes riscos de desviar-se, de sair da técnica aceitável de governo do universo. Todavia, os Lanonandeques, especialmente os da ordem primária, são os mais capazes e versáteis de todos os administradores do universo local. Em habilidade executiva, eles podem ser superados apenas por Gabriel e seus colaboradores não revelados. Então, nós aqui temos uma razão pela qual os Lanonandeques são criados menos que perfeitos, para poder chegar mais próximo de nós, seres evolucionários, que estamos apenas começando a nossa existência. Os governantes Lanonandeques é o ponto 9. Os Lanonandeques são os governantes permanentes dos planetas e os soberanos rotativos dos sistemas. Um desses filhos governa agora em Jerusalém, a sede central do vosso sistema local de mundos habitados. Os conselhos supremos dos Lanonandeques estão estacionados nas várias esferas sede das constelações. A esse corpo preside o altíssimo colaborador sênior do pai da constelação, enquanto o colaborador júnior supervisiona as reservas da ordem secundária. Os soberanos dos sistemas fazem jus ao seu nome. Eles são quase como soberanos nos assuntos locais dos mundos habitados e agem de forma quase paternal ao dirigir os príncipes planetários, os filhos materiais e os espíritos ministradores. O domínio pessoal do soberano é praticamente completo. Esses governantes não são supervisionados pelos observadores da Trindade, provenientes do universo central. Constituem a divisão executiva do universo local e, enquanto custódios encarregados da promulgação dos mandados legislativos ou executivos que aplicam os do universo, no qual a deslealdade pessoal para com a vontade dos veredictos judiciais, eles representam o único escalão em toda a administração do filho Micael que poderia fácil e prontamente instalar-se e afirmar-se. Os filhos materiais são os Adãos e Evas. E os espíritos ministradores são os anjos, os serafins, querubins, sanobins. Esses são os espíritos ministradores que ministram a nós. O nosso universo local tem sido desafortunado, pois mais de 700 filhos da ordem Lanonandeque rebelaram-se contra a direção do universo, precipitando assim a confusão em vários sistemas e em numerosos planetas. De todo esse número de fracassos, apenas 3 eram soberanos de sistemas, e praticamente todos esses filhos pertenciam à segunda e terceira ordens, a dos príncipes planetários e Lanonandeques terciários. Desses filhos, o elevado número que caiu do alto da sua integridade não indica nenhuma falha na sua criação. Eles poderiam ter sido criados divinamente perfeitos, mas foram gerados de um modo tal que pudessem entender melhor as criaturas evolucionárias,
de como vivem nos mundos do tempo e do espaço, e assim aproximar-se mais delas. Existe um plano para salvar esses filhos lanonandeques indóceis e pouco sábios. E muitos já se valeram desse aprovisionamento de misericórdia. Todavia, nunca mais poderão de novo funcionar nas posições em que falharam. Após a reabilitação, são designados para tarefas de custódia e os departamentos da administração física. Esse é um detalhe importante de como funciona o universo, como é administrado o fato da reabilitação de filhos que caíram em rebelião. Eles nunca mais poderão de novo funcionar em posições de responsabilidade, de governo, pois falharam, e falharam de uma forma grave. Eles recebem misericórdia, eles são perdoados, mas nunca mais voltarão a ter aqueles postos de autoridade no governo do universo. E eu acho que isso é um exemplo para nós sabermos também como administrar as coisas humanas. Os mundos lanonandeques. O terceiro grupo de 7 mundos do circuito dos 70 planetas de Salvington, com os seus respectivos 42 satélites, constitui o grupo lanonandeque de esferas administrativas. Nesses reinos, os lanonandeques experientes do corpo de ex-soberanos de sistemas oficiam como mestres administradores dos peregrinos ascendentes e das hostes seráficas. Os mortais evolucionários observam os administradores dos sistemas trabalhando nas capitais dos sistemas, mas ali eles participam da coordenação factual dos pronunciamentos administrativos dos 10.000 sistemas locais. Muitos dos filhos lanonandeques nos sistemas mais antigos, contudo, têm estabelecido registros magníficos de serviço, administração e realização espiritual. Eles são um grupo nobre, fiel e leal. Não obstante a sua tendência de cair no erro dos sofismas da liberdade pessoal e ficções de autodeterminação. Então, queridos amigos, muito obrigada pela atenção. Essa foi a apresentação sobre o documento 35. Agora eu vou parar, compartilhar a tela e... Oi, Henrique! Prazer te ver. Oi, Sueli! Que lindo! Oi, Vou ver vocês. Boa noite. Desculpe ter chegado um pouco atrasado, estávamos envolvidos com outra coisa e não deu tempo. Tá bom. Mas deu tempo de ver praticamente toda a sua apresentação. Tá bom, obrigada. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Esses detalhes que você também colocou, eu de fato também fico pensando como é que 1.000 e poucos, né, seres vão conseguir se auto-otorgar em 10 milhões de mundos, né? Vamos colocar dessa forma. Pode ser que também fiquem se revezando, né? Nenhum fazem 7, vão embora, mas mesmo assim, eu calculei se dá umas 9.000, se cada um fosse ficar só esses aqui, daria umas 9.500 auto-outorgas para cada um. Eu fiquei assim. Eu fiz mais um cálculo. Olha, imagine que fossem os... quantos milhões que existem... 3.840.008. Sim, mas a totalidade dos filhos avonais que existem em todo o universo mestre. Tá. Eles são... 1 bilhão, 1.000 milhões, 1 bilhão de filhos avonais existem em todo o universo mestre. Se você faz um cálculo
entre 10 milhões de mundos habitados por cada universo local. Estima isso por 700 mil. 7 bilhões dividido por 1 bilhão. É um número pavoroso para mim. Quantas missões eles deverão fazer? Então, eu pensei, eu tinha entendido quando li aquela citação. 7 mil cada um. Quantos? 7 mil cada um. 7 mil. Ainda é um número pavoroso. Quando o revelador fala que após 7 autotorgas, é feita uma suspensão para dar lugar a outros que não tinham feito. Mas uma suspensão, por definição, suspensão é temporal. Não é parada, é suspensão. Então, se não fosse eles que fazem todas as autotorgas, quem? Se são eles que fazem as autotorgas. Então, o número de encarnações que eles vão ter é espantoso. Deu 7 mil, pelo menos o 7 está ali. Imagina. O 7 está ali, pelo menos, na conta. Então, mas a gente precisa considerar a linha temporal, né? Os planetas, primeiro que a gente não tem os 10 milhões, tem só 3 milhões. Não é no mesmo instante. Então, aquele filho avonal que foi lá, cumpriu a missão dele no planeta, inaugurou a Era de Luz e Vida, agora será trabalho dos Dainais ir nesses mundos e fazer as suas outorgas. Então, os Dainais, eles vão e voltam, e repetem várias outorgas. Os avonais, pelo que eu entendi, não. Eles cumprem a missão para inaugurar a Era de Luz e Vida, e depois os Dainais é que vão começar a fazer o trabalho. Então, se a gente considerar que tem 3 milhões, e eles têm quantos bilhões de anos que estão a serviço? Então, o nosso universo começou há 400 bilhões de anos, e nesses 400 bilhões, nós produzimos aí 3,8 milhões de planetas. E esses planetas, quantos deles estão aptos a inaugurar a Era de Luz e Vida? Então, já reduz bastante o número também. Então, ao longo do período o período da criação, que é bem extenso, eu acho que eles não vão atropelar, assim, não vai ficar muito trabalho para eles. Então, eu fiquei pensando aqui, né? Estava pensando aqui, por exemplo, o tanto que a gente trabalha na nossa vida. Quantos dias a gente trabalha durante toda a vida vamos botar 35 anos aí, né? Se a gente for considerar que um ano tem 52 semanas, e a gente trabalha 5 dias por semana, então a gente teria trabalhado 260 dias, você tira aí pelo menos uns 22 feriados, a gente trabalhou 238 dias, e aí você multiplica por 30 anos, vamos imaginar aí, 30 anos de trabalho, 7.140 dias de trabalho. Vamos imaginar que um avonal cumprisse essa missão planetária, é claro que não é um dia, mas vamos imaginar que sejam 1000 anos. É mais ou menos uma comparação, 1000 anos está para um dia, como um dia está para 1000 anos, né, para Deus, uma coisa assim. Então, só para a gente fazer um cálculo, se ele gastar 1000 anos cumprindo a sua missão, é como se fosse um dia de trabalho. Então, a gente trabalha 7.140. Se a gente pegar 10 milhões de mundos, dividir pelos 1092, vai dar, 10 milhões, dividido por 1092. 9.157 planetas para cada avonal. Ao longo de toda a criação, nos primeiros 400 bilhões de anos, só produziu menos da metade disso. Então, se a gente for avaliar na vida de um filho avonal, acho que não é tanto trabalho assim. Um detalhe, as autotorgas deles para poder receber esse planeta, o espírito, na verdade, são autotorgas como as de Jesus. Eles nascem como crianças, crescem, trabalham nos trabalhos normais e
triunfam, ensinam, igual que Jesus. Então, depois ascendem ao Pai, são recebidos, aceitados, e o Espírito da Verdade. Essa é a missão que devem fazer os 1.062 filhos abonais em todo o universo local e em todos os mundos habitados. Eles vão ter que Isso nascer, que achei eles vão ter que nascer, crescer pelo menos mais de 9.000 vezes. 9.500 vezes. Eu fiquei apavorada quando eu pensei, não, deve estar errado, estou pensando mal. Eu fiquei cansada também com tudo que você falou, Neemias. Todos os dias que trabalhava, não, né? Já cansei. De certa forma, considera uma criatura que não morre e que não dorme, né? Então, vamos imaginar uma criatura dessa. Nós, pelo menos, nós nascemos a cada dia que a gente levanta para trabalhar. A gente dorme, né? A gente apaga, é como se fosse o sono da morte, né? Basicamente. E a gente acorda revigorado no dia seguinte, né? Quando um dia nasce para a gente nasce de novo todos os dias e a gente tem, vamos dizer assim, aquela energia revigorada. Talvez para eles nascerem de novo, crescerem, passar, talvez seja uma experiência legal, né? Do que você ter uma vida continuada sem nunca dar um stop. Que maravilha. Igual o coração, né? Certa vez eu ouvi alguém falar que o coração, ele não descansa, né? Ele descansa entre uma batida e outra, né? Exato. Então é isso aí. Entre uma batida e outra, você dá uma descansadinha. Imagina o trabalho desses abonais aí. Eu acabei de sair de um planeta, vou ter que nascer de novo no outro. Bem no início, você levantou uma questão que o trecho foi traduzido como deidades, e que, na verdade, são criadores, né, divinos. Parece mesmo que houve essa alteração lá, mas, assim, você considera que Micael e a milícia divina sejam deidades? Eu vou compartilhar novamente a tela para mostrar o que eu falei sobre o termo deidades. Quando o revelador fala que, na verdade, o que diz no inglês é divine rulers, isso significa governantes divinos, não diz deidades. Essa está falando da trindade do paraíso, ou seja, Pai, Filho, Espírito Infinito. Eles são os filhos de Deus do paraíso, têm 3 origens. Os primários, o Filho Criador, que são trazidos à existência pelo Pai Universal e pelo Filho Eterno. 2 deidades do paraíso, mas no livro em inglês diz governantes divinos. Então, esses são os governantes divinos mencionados nesse parágrafo. Os secundários, filhos magisteriais, que são filhos do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Os filhos instrutores da Trindade são uma progenie do Pai, do Filho e do Espírito. Então, governantes divinos, o que realmente diz o livro, são os 3, Pai Universal, Filho Eterno, Espírito Infinito. Isso que eu achei estranho, fui procurar, então achei que é um erro de tradução. Eu entendi também que foi uma erro de tradução. Mas, assim, de qualquer forma, eles são, sim, filhos das deidades, né? Sim, apesar do erro de tradução, eles são filhos das deidades. Claro, mas deve ser mudado para refletir o que realmente diz. Sim, além disso, é interessante que governantes divinos, quando é mencionado, é uma referência a esses 3, não é uma referência a nenhum outro ser. Governantes divinos são eles. Então, mas assim, os filhos, os espíritos mestres também não são governantes divinos, os anciãos dos dias? São, mas não estão incluídos ali nesse conceito. Quando é mencionado ali, os governantes divinos, estão falando somente das 3 pessoas da Trindade. Essa é a referência. Entendo assim também. Eu só estou tentando entender por que o tradutor colocou deidades
né, tomou a liberdade de alterar, porque ele leu uma coisa, né, interpretou que esses governantes divinos seriam as deidades, então, assim, ele leu uma coisa, entendeu outra e escreveu a deidade, né, entendendo só por que ele trocou. Mas, eu acho que quando fala governantes divinos, eu acho que amplia mais ainda as possibilidades do que falar, são filhos da Trindade, ou são filhos da deidade do paraíso. Das deidades do paraíso, alguma coisa assim. Ficaria bem específico. Quando colocou dos governantes divinos, acho que por isso que o tradutor tomou essa liberdade, né, de alterar. Mas eu concordo com você que o correto é traduzir como está escrito. Claro. Só tentando entender. A interpretação é para cada um, né? Mas aí o que eu tinha te perguntado é o seguinte: você, a sua opinião, você considera que o Filho Criador e a Ministra Divina são deidades? Essa é a minha dúvida. Eu não tenho certeza que seja considerado deidade. Acho que não. Não sei. Eu também. Eu tenho essa dúvida. Assim, em algum momento eu tomei a decisão de interpretar, de decidir por acreditar que eles são deidades. O que diz o livro lá sobre deidades, lá na introdução? Porque eles definem o que é deidade. Eles, a Ministra Divina e o Filho Criador, se enquadram naquele conceito? Eu interpreto que sim, assim, mas assim, para mim não está bem claro essa ideia se eles são deidades ou não. Eu considero como deidades porque quando o livro fala de deidades, inclui Deus o cétuplo. E sendo Deus o cétuplo uma deidade, e o Deus o cétuplo é formado pelos anciãos dos dias, os filhos criadores, e aí, né, por tabela, eu acredito que as ministras divinas, o Ser Supremo, o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. Então, quando a gente vê Deus o cétuplo, incluindo essas personalidades, então eu tomei a liberdade de, por analogia, acreditar que eles sejam deidades. Mas eu não vejo um documento assim que deixa claro assim, Micael dizendo assim, ele é uma deidade, né? Isso eu tive que chegar a uma conclusão com base em outros textos, mas é uma dúvida que fica. Uhum. Chegar lá, eu vou perguntar para ele. Claro. A gente tem uma listinha de perguntas, né? Ele falou assim, olha, se não foi revelado lá, você está perguntando para mim. Eu vejo assim, no livro de Urântia, muita coisa é colocada de certa forma, precisamente para fazer nós trabalhar, pensar, analisar. Por isso é um aprendizado que não se consegue de outra forma. Eles dizem que não é dada muita revelação, pois o excesso de revelação oblitera a imaginação. Então, quando se fala de Deus cétuplo, dizem que é uma associação de deidade. Então, o que é associação de deidade? Essa é a questão. Então, aí por isso que eu cheguei à conclusão que aquela associação de deidades é aquela listinha lá que a gente vê, né? Que são os anciãos dos dias, os filhos criadores, o Ser Supremo, quem mais? Os espíritos mestres, eu acho, espíritos mestres, os anciãos dos dias, filhos criadores, aí vem o Pai, Filho e Espírito Infinito, e o Ser Supremo. Uhum. Então, eu entendi que essa associação, esse grupinho aí, essa espécie de conselho, são formados por deidades. É uma associação de deidades, que formam o Deus do céu. Também há deidades experienciais. A deidade suprema, a deidade última e a deidade absoluta. Aí é um outro grupo, né? Nós temos os absolutos da deidade, que nós temos o qualificado e o... Você sabe o que é o absoluto da deidade?
O absoluto da deidade é o qualificado. É o mesmo, a mesma realidade com um nome diferente, pelo que eu entendo. O absoluto da deidade e o absoluto qualificado, em momentos diferentes, o livro trata da mesma realidade com nomes diferentes. E em algum lugar também fala assim, absoluto da deidade, aí coloca entre parênteses, qualificado. Não sei se eu acho isso. Eu entendo que o absoluto da deidade é o potencial pré-pessoal e existencial da Trindade do Paraíso. Potencial. Então, não é ainda manifestado, né? Se é potencial. Então, são os três absolutos da potencialidade, né? Que são o inqualificado, o qualificado e o universal. Aí nós temos outro grupinho que você citou, que são as deidades experienciais, que aí nós temos o Ser Supremo, o último e o absoluto. Mas o cétuplo que a gente estava falando é esse grupinho aí. E aí é que vem a dúvida se o Filho Criador seria. Eu achei aqui o absoluto da deidade, está na introdução, parágrafo 11, tópico 11, parágrafo 6. Que é aquilo que, quando você tinha falado quem era o absoluto da deidade, né? O potencial da Trindade do Paraíso. Não. Eu vou Que é dizer o a palavra mesmo- exata. É a palavra potencial pré-pessoal e existencial da Trindade do Paraíso. Esse é o absoluto da deidade. Então, aqui ele diz aqui, ó, o absoluto da deidade é aquele potencial que foi segregado da realidade total e infinita por escolha livre do arbítrio do Pai Universal, no interior do qual todas as atividades da divindade, existenciais e experienciais, ocorrem. Esse é o absoluto qualificado. Então, por isso que eu disse que absoluto da deidade e absoluto qualificado é a mesma realidade, a mesma deidade. Sim. E se contradistingue do inqualificado. E aí nós temos a outra realidade, que é o universal, que é a supersomatória de ambos. Sim. Então, pelo que eu entendi, da outra vez que estava fazendo a aula da introdução, eu li bastante sobre isso aqui. Não quer dizer que eu tenha entendido, né? Mas o que eu compreendi é que, e eu posso estar totalmente errado, mas foi uma analogia que eu fiz na aula, é que vamos imaginar que a gente fosse construir um prédio, né? Que eu fosse uma construtora e precisasse construir um prédio. Então eu separo, de um lado, toda a potencialidade de mão de obra que eu preciso, de pessoas, de mentes, né? De mão de obra, de seres. E eu separo do outro lado tudo aquilo que eu preciso de material, de energia, a pedra, a areia, o cimento, o aço, tudo que eu vou precisar de material está aqui. E tudo que eu vou precisar de pessoas está aqui. Então, eu entendi que o potencial do absoluto inqualificado é de onde Deus tira tudo que é coisa, tudo que é energia. E do absoluto qualificado é tudo que ele precisa de seres, de personalidade. Então, seria a sua fonte absoluta de pessoas, o qualificado, e sua fonte absoluta de coisas, o inqualificado. Foi o que eu entendi. E que é um potencial absoluto, e é por isso que não importa. Imagina que esse depósito de coisas, que eu dei o exemplo para construir o prédio, imagina que esse depósito de coisas, eu vou lá e tiro um caminhão de areia, eu vou lá e tiro um caminhão de pedra. No meu depósito, quando eu tiro, ele diminui o seu potencial, sua carga, né? Eu tinha eu tinha 100 caminhões de areia, eu tirei 5, agora eu tenho só 95 caminhões de areia no meu depósito. Só que o absoluto inqualificado, ele é absoluto. Então, não importa o quanto de energia se possa tirar desse absoluto inqualificado,
ele vai continuar sendo absoluto. Porque é como você pegar os números infinitos, por exemplo, da matemática. Vamos imaginar que você tem lá os infinitos números da matemática. Você vai lá e tira uma quantia qualquer desses números. Não importa a quantia de números que você tira, aquilo continua sendo infinito, porque ele é infinito. Então, absoluto inqualificado seria isso, aquele depósito absoluto, onde o Pai retira energia e matéria e coisas para construir os universos. Mas não importa o quanto se tire, ele continua absoluto. Da mesma forma, o absoluto da deidade. Não importa quantas personalidades sejam produzidas, né, provenham desse depósito, ele nunca diminui o seu estoque, por assim dizer, continua sendo um estoque absoluto de personalidades. Estamos falando grego aqui, peço desculpa para o pessoal. A gente entrou no assunto aqui, né? É que é muito legal. A Lilian tem a mão levantada. Oi. Parabéns pela aula, Jimmy, muito legal. Viu? E com relação ao pai Melquisedeque, que você falou que ele não é um criador, né? Apesar dele, ele só colabora. Porque, então, os criadores, posso dizer que os criadores são aqueles que podem produzir também seres sozinhos, porque nós não somos criadores, então, porque nós temos que ter um complemento, né? O homem e a mulher, que são, vamos dizer, produzem uma nova criatura. Mas com relação à ministra divina, por exemplo, ela sozinha, ela dá, vamos dizer assim, cria os serafins, né? Toda a ordem do Espírito Infinito ali no universo local, e Micael também, que é os seres materiais. Então, quer dizer, os criadores divinos, vamos dizer assim, né, teriam essa característica, posso dizer assim, para não dizer que o pai Melquisedeque, então, ele não é um criador, ele é só um colaborador. Exatamente. Né? Claro. E nessa linha de raciocínio também somos só colaboradores? Sim. Claro, nós, enquanto à reprodução, nós somos procriadores, não criadores. Nós temos a capacidade de nos reproduzir, pois é uma capacidade dada a nós pelo Pai, pelo nosso Criador, Cristo Micael. Então, não é que sejamos realmente criadores, pois a vida da nova criança vem do Pai Universal, a mente vem do Espírito Mãe do Universo, etc. A personalidade vem do Pai. Todas as partes que formam a criança vêm dos criadores divinos, né? Então, nós somos procriadores, não criadores mesmo. E o pai Melquisedeque não pode gerar filhos, a não ser que os Melquisedeques sejam modificados para agir como procriadores, que são os filhos mitsonitas, ou portadores da vida mitsonitas. Né? Mas isso... É só com os portadores da vida que eles criam os mitsonitas, né? Se eu não me engano. Eu acho que os mitsonitas são os filhos Melquisedeques modificados, Tá. que procriam filhos. Os portadores da vida não criam realmente, eles organizam energias e a vida que outorgam vem da Mãe Divina, né? Henrique. Obrigada. Então, os reveladores dizem que nós somos co-criadores, porque nós co-criamos a nós mesmos junto com o nosso Pai. Ele não pode fazer com que nós alcancemos a fusão por vontade exclusiva dele. Nós precisamos colocar o nosso livre-arbítrio e escolher que isso aconteça. Então, com relação à nossa sobrevivência e à nossa própria evolução, nós somos co-criadores.
criadores conjuntos com o Pai, né? Exatamente. Então, isso. Obrigada. Que lindo. Eu entendo que o pai Melquisedeque também sim. Até o termo procriador, né? Procriador, com, né? Acho que o próprio termo já se autodeclara procriador, né? Procriador. Junto com. Então, o pai Melquisedeque, junto com a ministra divina e o filho criador, que dá origem aos Melquisedeques, né? Então, eles também se tornam co-criadores da classe dos Melquisedeques. E temos aqueles Melquisedeques, os Melquisedeques, eles não geram novos filhos. Por exemplo, não dá para unir dois Melquisedeques e gerar um novo Melquisedeque, né? Mas quando o Melquisedeque atua como um portador da vida no planeta, e depois ele ganha um corpo material e ele se une a uma Eva. Aqui. Aí ele se une a uma Eva e eles vão ter vários filhos nesse planeta. E esses filhos são imortais, que são os mitsonitas, né, que a Jeanne citou. Então, um Melquisedeque, quando atuando como se fosse um Adão, né, mais propriamente falando, ele tem filhos com a Eva, mas porque ele recebeu um corpo físico, um corpo material, e vai viver naquele planeta. Mas, enquanto ser espiritual lá na sede, eles não procriam. Exatamente. Interessante. Vamos ficar nessa de que não procria mais fácil. Não, vamos complicar e pronto. É interessante. Mas Interessante esse negócio de procriar, porque, por exemplo, quem são os pais das criaturas intermediárias, né? As primárias. Então, assim, nós temos a figura de uma criatura, um ser humano, que nasceu aqui no seu planeta de origem, não aqui na Terra, né? Passou pelos mundos das mansões, estava em Jerusalém, até que um certo dia, um tal de Caligaste chegou e falou: vou cumprir uma missão lá em Urântia, quem quer vir comigo? Apareceu um monte de gente lá interessada, ele selecionou 50 homens, 50 mulheres, falou assim: então vem comigo, vamos para lá. Chegaram aqui, né, descobriram que mesmo eles sendo materiais, mas sem uma união carnal, material, não era através do sexo, eles descobriram que num enlace moroncial podia procriar e gerar uma nova criatura. E aí, de repente, começaram a gerar criaturas intermediárias, né? Cada casal gerou 1000 filhos. Então, é interessante, assim, mesmo depois de ter passado pela vida material e chegado em Jerusalém, eles se tornaram pais de novas crianças, por assim dizer, só que agora moronciais. Então, é curioso que uma criatura, nós, como seres materiais, podemos, através de um enlace material, gerar um novo ser material. Mas também, duas criaturas moronciais, através de um enlace moroncial, pode gerar uma criatura moroncial. Da mesma forma, acontece com seres espirituais, né? Lá no paraíso, quando se une dois seres espirituais, às vezes um nativo de Havana com um ascendente, ou com algum cidadão do paraíso, eles se unem e geram um novo ser espiritual, que são aqueles trinitarizados por criaturas. Então, olha, tem coisa aí nesse universo, como minha avó dizia, né? Nesse mundo você vai ver coisas, tem coisa nova para a gente descobrir por aí. Interessante que no texto fala que os mitsunitas não tinham sido revelados a nós. É mais ou menos aquela história de que andou em fonte e queria mandar uma mensagem, uma saudação para Urântia, mas não foi permitido, né? Já mandou, né? Já mandou? Eu achei fantástico isso. É tipo assim, não vamos revelar sobre os mitsonitas, viu? Não vamos falar nada, nem que eles existem. Eu acho, parece que eles têm também senso de humor, porque acho essas coisas muito engraçadas. Uhum.
Não, mas aí quando um superior vai chamar atenção, fala, não, mas eu não falei nada, né? Ah, não falei nada. Não era para... É o jeitinho Era para falar, brasileiro. não Da falei. onde que veio o jeitinho brasileiro? É. Ai, Só Deus. falei que eu não Não, podia mas falar, né? mas assim, dá a impressão de que todas, não sei, acho que no livro é a única parte que diz assim, não reveladas. Não, tem algumas outras partes, né? Algumas energias, algumas coisas que não foram reveladas a nós, mas são poucas as vezes que eles dizem não reveladas a nós. Então, dá a impressão que muita coisa, o Melquisedeque já trouxe, Adão e Eva já trouxe, muitas dessas realidades que estão no livro, o próprio Caligastes, que ensinava nas escolas, Jesus, mas não chegou até nós, né? Então, foi novamente colocada, né? Sim, redescoberta. Verdade. Eles tinham que deixar aquela pontinha, né? Assim, para eles terem o que pesquisar quando chegar aqui. Né? Por que não revelaram sobre Mitsonita? Alguns curiosos vão chegar lá, a primeira coisa que vai pesquisar é quem são os Mitsonita. É só para deixar o gostinho de quero mais. Mas são tantas coisas que para nós é mistério ainda, né? A gente vai chegar lá e já vai perguntar, ó, primeira coisa é agroglifo. Agroglifo, é. Quem é que ficou fazendo aquelas brincadeiras com a gente lá, desenhando nas plantações? Como disse você, né? Como eles têm um senso de humor também, eles, vamos colocar lá uns desenhos só para ver o que eles falam. Quem sabe um dia a gente descobre que é um código, de repente são letras de um alfabeto. Uhum. Já pensou? Falando nisso, recentemente teve muitos relatos de OVNIs lá na Ucrânia, né? E parece que toda vez que tem uma guerra, alguma coisa assim, surgem essas situações, né? Essas interferências. Talvez os nossos intermediários estejam evitando que a gente leve a pior aí, né? Porque, por causa da ignorância de um homem, de repente pode pôr a humanidade em risco. Pois é. Para saber se eles não estão evitando aí a terceira guerra, né? Tem muitos relatos nesse sentido, inclusive relatos do alto escalão dizendo que eles apertaram para detonar, né? E que algo aconteceu que simplesmente a bomba não... É como se alguém fosse lá e desligou o fiozinho do botão, né? Então, tomara que a gente tenha mesmo essa ajuda, porque se depender só das decisões humanas, o risco é alto. Já era. Nós estamos sendo bem cuidados. Podemos ficar tranquilos. Mas aqui, né? Durante aqui onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, se auto-otorgou, então, todo cuidado. Perguntas mais, pessoal? Como é que foi o encontro lá? Passa um pouco de informações para a gente, para nós que não pudemos estar lá. Foi um encontro com poucas pessoas, mas muito acolhedor. E acho que o fato de ter poucas pessoas aproximou muito a todo mundo. Então, tivemos oportunidade de conversar com todos, de compartilhar ideias. Tivemos alguns novos palestrantes, que era muito bom. O Jorge foi um deles. Surpreendeu bastante, surpreendeu não, assim, surpresa para alguns que estavam ali, inclusive eu.
mas o Antônio Bauman fez uma apresentação muito interessante, eu gostei bastante de tudo que ele falou, uma ótica diferente. Nós sempre falamos da relação do ajustador do pensamento com o indivíduo, e ele colocou uma ótica da relação do indivíduo com o ajustador. O que o livro fala disso, né? Então foi muito interessante, eu gostei bastante. Então estava muito bom, muito gostoso. Vamos torcer que no próximo encontro tenhamos bastante gente. E não este final de semana, no outro, a gente tem a Conferência Europeia. Eu e a Sueli estamos indo para a Espanha amanhã. Eita, Vamos, nem chegou de um. É bom que nem desfez a mala, né? Vamos encontrar uma filha lá e depois de lá nós vamos lá para o encontro a semana que vem. Tenho certeza que vai ser bastante legal também. Muito bom. Muito bom. No sábado, assim, jogou o segundinho, né? A cereja do bolo. Então, foi domingo de manhã, com a palestra da Sueli e do Henrique, né? Chave de ouro, fechamento. Estava muito bom. Todos estavam muito bem. As 4 palestras, cada um com uma personalidade, com um jeitinho. Isso que é legal, o pessoal vê sob vários pontos de vista, né? Eu achei engraçado também nós nos encontrarmos presencialmente. Eu achei que você era mais baixinho. Não, vocês não sabem, o Jorge ele tem 1,90 m, gente, ele é muito alto. 1,83 m. Então. Eu achava que ele fosse baixinho, mas ele é muito alto. E o Irineu, que eu achava que fosse um gigante, ele é baixinho. É que o Irineu bota a câmera aqui embaixo, então pega todo ele, assim. Assim, né? É isso mesmo. Muito interessante. Mas assim, muito agradável. Até alguém comentou que talvez tivesse mudado a administração, todo mundo muito simpático, né? Assim, bem atendidos, nós fomos também. E muita comilança, né? Porque a gente terminava com um coffee, já vinha o almoço, já vinha outro coffee. Sempre assim, sai de lá gordo, né? Assim, no começo, assim, a gente ainda tem uma noção, porque via pelo rosto da pessoa, pela sala aqui, você ainda tem uma noção de como é. Agora, antigamente a gente só conversava por e-mail, né? Lá no começo do movimento, então era tudo e-mail para lá, e-mail para cá. Né? Aí, de repente, você cruzava com a pessoa no encontro, você não fazia ideia de quem é a pessoa. Você, quem é? Fulano. Fulano! Você conhece só pelo nome, né? Lá no e-mail, no endereço de e-mail. Então, assim, era muito legal. A gente não faz ideia nenhuma, né? Do físico da pessoa. Você conhece só ali pelas conversas. E aí, era bem diferente. Agora, tem a sala ainda. Posso usar o share screen, Neemias? Você me bota de co-host? Peraí. Aí vou mostrar umas fotos aqui, ver se consigo. Prontinho. Algumas que eu tirei. Estão enxergando? Sim. Então tá. Vou passando então aqui para... Tem umas flores lá, umas 3 Marias muito lindas. Muito bonito lá. No hotel lá. Tudo muito bonito. Aqui a entrada do hotel também. Parece que eles deram uma reformada, trocaram cadeiras. Eu acho, né? Olha só que linda essa cascatinha aqui. Uhum. Tava desse jeito lá, muito legal. Esse aqui eu fui lá domingo de manhã passear no matinho lá e encontrei essas flores aí, essa orquídea. Esse aqui tudo são selfies que eu tirei, né? Lá para fora. Aqui tem a raiz de uma árvore enorme também. Ninguém percebeu.
essas selfies aí. Aqui está o Champagnat, né, o nosso amigo. Muito bonitas bromélias. Até achei uma hortinha lá no fundo, lá tinha uma horta bonita. Vocês foram no Mirante, não? Eu não cheguei aí porque eu tenho problemas cardíacos e para mim é um problema subir morro. Esse aqui foi o momento das anedotas, das piadas regadas a champanhe e vinho no sábado de noite, né? O pessoal estava a milho ali. Vai ter boa. Tá bom. Aqui eu desci lá embaixo, na Lagoa da Conceição, mas tinha uma ventaninha lá que, nossa, mãe, fiquei com o olho vermelho 2 dias. E quem é esse Bravo. rapaz aí? Esse aqui, né? Bravo Esse pra vai estar na caramba. Espanha semana que Muito vem. bravo. Bravo? Aqui o pessoal de Salvador, né? O nosso amigo lá. Eu na palestra. Esse aqui é lá de Minas Gerais, a nossa amiga Andréia? Andréia. É. Aqui eram os bate-papo, então. E aqui a turma toda. Tinha bastante vento. Bastante vento, pelo jeito. Muito legal. Aqui tinha a apresentação do workshop no sábado. Muito bom. Bastante vento lá na Lagoa da Conceição. É o Mirante aí, você falou que não Aqui foi. tem o Mirante, é um deles que nós fomos lá. Acho que foi isso aí. Mais ou menos isso. Tem mais fotos, mas... Foi muito legal. Bom, é isso. Pessoal, vou ter que sair. Muito bem. Boa noite. Boa noite. Diane. Obrigada a Boa noite Muito a todos. obrigada, todos. Jane. Obrigada, Obrigado, abraço. Obrigado, boa noite. Boa viagem. Boa viagem. Obrigada. Muito Muitos Muitos obrigada. abraços para todos lá na Espanha. Pode Muitos deixar, abraços. pode. Tchau, gente. obrigado. Boa viagem, pessoal. Obrigada.